Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Império Software. Eu sou Everton Patrício e nesse vídeo aqui eu vou te explicar com mais detalhes o desafio que nós lançamos lá no nosso grupo do Telegram, o grupo de nome Como Pagar Menos Impostos. Olha só que título legal. Então, se você é empreendedor, se você é empreendedora e ainda não está nesse nosso grupo, que você possa entrar o mais rápido possível. Vou deixar aqui abaixo desse vídeo o link para ficar mais fácil para você poder clicar e entrar nesse grupo. Mas vamos lá, eu vou te explicar aqui, antes de percorrer mais detalhadamente esse PDF aqui, explicando um pouco mais sobre o desafio, eu vou te explicar resumidamente o que é transformação digital, qual a importância da transformação digital para você, empreendedor, empreendedora, e vou te explicar como essa questão da transformação digital se encaixa aqui no tema do nosso grupo, no tema principal, que é como pagar menos impostos. Então vamos lá. Transformação digital, resumidamente falando, é o processo de adaptação das empresas. Vamos falar das empresas, que é o nosso foco principal aqui das nossas conversas. Então, é o processo de adaptação das empresas de uma realidade que antes era unicamente física e que hoje é física e digital. Talvez, eu não sei se você vai concordar comigo, mas em muitos momentos essa realidade ela pode ser muito mais digital do que física. Para você entender melhor, eu vou apenas te contar fazer uma pequena comparação com você. Te contar uma coisa que eu vi em uma palestra, que foi o seguinte: o palestrante ele disse que hoje as pessoas estão tão mais no mundo digital, mas tão mais inseridas no mundo digital, que se você pegar um motorista de ônibus, por exemplo, que ele deveria estar olhando para a rua, ele muitas vezes não está olhando para a rua, ele está olhando para o smartphone dele. Ele não deveria tirar os olhos da rua, ele está olhando para o smartphone dele. Então veja, nessa palestra ele falou, porque ele estava fazendo uma breve comparação com os outdoors, que são aquelas mídias físicas que você sabe que é um outdoor, que fica lá na rua e tal, e que você observa. Então veja, ele estava comparando, será que investir em outdoor é tão eficiente, ainda continua tão eficiente quanto antigamente? Eu não vou dizer que não seja válido. É válido todo tipo de investimento em marketing que você puder possibilitar que as pessoas tenham o conhecimento da sua marca, é importante. Mas será que a atenção das pessoas hoje não está muito mais voltada para o digital do que para o físico? Então é basicamente esse processo de mudança social, esse processo de mudança nas mais diversas sociedades que habitam o nosso planeta Terra, de uma realidade que antigamente era muito mais, ou talvez somente física, e que hoje é física e digital, em alguns momentos muito mais digital do que física. É toda essa transformação social que exige que as empresas também se adequem a essa nova realidade, que exige que você, empreendedor, que você, empreendedora, adeque seus pensamentos, adeque sua estratégia para essa nova realidade. Afinal de contas, Charles Darwin, ele falou na sua teoria da seleção natural que aqueles organismos onde o ambiente muda e os organismos não conseguem mudar para se adaptar a essa nova realidade, esses organismos acabam inevitavelmente ficando extintos. Então veja que se a nossa sociedade já mudou e está mudando cada vez mais, e você como empreendedor, você como empreendedora, não se preocupa em também mudar para se adaptar a essa nova realidade, infelizmente o destino é a extinção, pelo menos segundo o nosso amigo Charles Darwin e segundo o que já aconteceu aí em muitos casos. Peço desculpas, eu acabei rindo aqui
não foi nem a intenção. Que eu lembrei que a questão da extinção, já ia falar agora, em muitos casos é o desaparecimento de espécies, que é uma coisa triste, né? Não sei nem por que foi que eu ri. Bom, mas vamos lá. O que acontece? Eu já falei o breve resumo da transformação digital, falei a importância para você empreendedora, que é não arriscar entrar em extinção. Agora eu vou fazer a comparação do que transformação digital tem a ver com o tema aqui do nosso grupo, como pagar menos impostos. Então vamos lá. A questão é que a contabilidade hoje ela é absolutamente diferente do que era há 30, 20, 10, talvez até 5 anos atrás. Se você já nos segue há um tempo, você talvez já esteja cansado de ouvir isso que eu estou falando aqui, mas de fato é verdade. Deve não somente ser levado em consideração, mas deve ser uma visão, deve ser um entendimento prioritário na sua mente. A contabilidade não é mais a mesma que 30 anos atrás. O empreendedorismo não é mais o mesmo que 30 anos atrás. 30 anos atrás, 20 anos atrás, você para ser empreendedor, você só precisava saber comprar e vender, pelo menos na maioria dos casos. Hoje, se você for focar apenas em saber comprar e vender, infelizmente você vai estar extremamente defasado em relação aos seus concorrentes. Veja só, extremamente defasado em relação aos seus concorrentes. Aí você pode dizer assim, não, mas eu moro em uma cidade do interior e os meus concorrentes aqui são do meu bairro, da minha cidade, e eu sei que o mesmo nível de desenvolvimento ou de qualificação quanto à transformação digital deles é o mesmo que o meu, e a gente não liga muito para esse tipo de coisa, certo? Mas veja, quando você está se referindo apenas a uma realidade física, os seus concorrentes, de fato, serão apenas aquelas empresas que estarão ao seu lado. Porém, quando você leva em consideração uma realidade digital, os concorrentes da sua empresa estão não mais somente ao seu lado, não mais somente no seu bairro, mas estão no bolso ou nos bolsos dos seus clientes, e eles chegam até lá através do smartphone, que é a principal mídia. Chegam até lá também, não no bolso, mas chegam na bolsa através do notebook e através de qualquer outro dispositivo que as pessoas possam utilizar para se conectar à internet, como por exemplo uma assistente virtual, seja a assistente virtual da Google que está no smartphone, seja a Alexa, seja qualquer outra. Então veja, todos os meios que possibilitam que as pessoas acessem a internet são porta de entrada da sua concorrência na vida do seu cliente. Então é importante que você entenda isso não somente por parte do marketing, por parte da visão estratégica, mas também por parte da contabilidade. Porque da mesma forma que as pessoas evoluíram, que os hábitos de consumo evoluíram, que as expectativas e as experiências de consumo também evoluíram, a forma de o fisco fiscalizar a sua empresa também evoluiu. Hoje está absolutamente diferente. Hoje o fisco fiscaliza as empresas, inclusive através de recursos como inteligência artificial. Então, todo e qualquer erro que você comete nos seus documentos fiscais e que você envia para o fisco, você está, como disse um amigo meu, há muitos anos atrás, em uma palestra de contabilidade, ele disse o seguinte: você está criando provas contra si mesmo. É exatamente isso. Todo erro que você comete no seu software e que você envia para o fisco através dos documentos fiscais, como uma nota fiscal, como um cupom fiscal, ou que você utiliza
porque você envia para o seu contador, para a sua contadora através de um SPED, de uma escrituração fiscal digital, e que este, por sua vez, reenvia ao fisco, todos os erros que estiverem nesse documento são, na verdade, provas que você está criando contra si mesmo. Né? Então, veja, é importante que você passe por esse processo de transformação digital. E na Império Software nós criamos um conceito bem interessante para facilitar o seu entendimento a respeito de em qual posição que você está quanto à transformação digital, que é um conceito, é um modelo de maturidade chamado modelo de maturidade Império Software de transformação digital. Você pode encontrar mais detalhes sobre esse modelo no site www.imperiosoftware.com.br. O link também estará aqui abaixo desse vídeo. E nesse site, no site da Império, nós colocamos lá cada um dos níveis e tem um texto lá explicando o que significa cada um dos níveis. E é importante sim que você leia para que você possa entender um pouco mais. Nesse desafio 2021 de transformação digital, eu entendo que se você, no ano de 2021, conseguir organizar a sua empresa, que equivale ao nível 1 no nosso modelo de maturidade de transformação digital, se ainda nesse ano de 2021 você conseguir passar pela porta de entrada no mundo digital, e se ainda nesse ano de 2021 você conseguir passar pelo nível 3, que é cultivando clientes, esse ano vai ser um ano muito massa para você. Esse ano vai ser um ano muito legal para você. Eu desejo fortemente, eu desejo ardentemente que você consiga passar por esses 3 níveis de transformação digital nesse ano. Porque se você conseguir fazer isso, o ano de 2022, o próximo ano, será um ano muito melhor. Muito melhor. Você nem imagina. Aliás, eu convido você a imaginar, a criar as melhores expectativas para que a gente possa tentar cumprir essas expectativas a partir do próximo ano, se você tiver passado por esses 3 níveis, ou talvez até dentro desse ano ainda, né? Isso vai depender de você, isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Existem pessoas que são mais, como diria o Érico Rocha, são mais coelhinhos, e existem pessoas que são mais tartarugas. Existem pessoas que entendem os conceitos, existem pessoas que entendem, já começam a colocar em prática e já começam a obter resultados. Essas pessoas são as pessoas coelhinhas. E existem as pessoas tartarugas, que são aquelas pessoas que elas não começam de imediato a entender, a colocar em prática, a ver uma coisa. Elas precisam tentar várias possibilidades, elas precisam entender aquilo, ela precisa tentar e errar para poder se convencer de que daquela forma que ela imaginou que aconteceria, não é a forma ideal, e que a forma ideal, ela precisa seguir um padrão que está sendo seguido por diversas outras empresas e que está ajudando diversas outras empresas a passar por esse processo de transformação digital. Né? Então vamos lá, depois dessa abordagem toda eu vou subir aqui e eu vou comentar com você de nível por nível que eu coloquei aqui nesse desafio de transformação digital de 2021. Então o nível 1 é organização. Você precisa, veja só, você precisa, esse foi um conceito que eu inventei, esse foi um conceito que eu criei, esse foi um conceito que eu ordenei, baseado no conhecimento que eu tenho das pequenas e médias empresas, e baseado no conhecimento que eu tenho sobre transformação digital, sobre tecnologia da informação e sobre o processo de aprendizagem das pessoas. Então, baseado em todos esses tópicos, eu criei esse nível
E eu gostaria que você pelo menos ouvisse para você verificar se faz sentido para você. Se fizer sentido para você, ótimo, show de bola, chega junto e a gente vai para frente. A gente vai se transformar digitalmente. Se não fizer sentido para você, eu espero que você tenha alguma sugestão para me dar, porque afinal de contas a gente nunca sabe de tudo. Todo mundo está aprendendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Cada pessoa tem backgrounds diferentes. O meu background muito provavelmente é diferente do background de você, e que eu espero que você possa contribuir comigo também com um pouco do seu background, beleza? Então vamos lá. Nível 1, organização. Por que que eu entendo que organização tem que ser o passo fundamental, o passo principal para toda e qualquer organização, para toda e qualquer empresa começar a passar pelo processo de transformação digital? Eu entendo isso porque vejo o seguinte: muitas empresas não calculam corretamente o preço de venda dos seus produtos. Muitas empresas não calculam corretamente o preço de venda dos seus produtos, o que faz com que elas acreditem que estão tendo uma certa margem de lucro, quando na verdade elas não estão tendo aquela margem de lucro. Muitas vezes, em alguns produtos, elas têm prejuízo. Só que o fato de elas calcularem o preço de venda de forma incorreta faz com que elas não enxerguem esse prejuízo. E a questão é que quando você começa a passar pelo processo de transformação digital, naturalmente você começa a vender mais, a vender bem mais do que você vendia antes. E eu quero te chamar para fazer esse seguinte raciocínio comigo. Se você tem R$1 de prejuízo em um produto e você fizer 100 vendas desse produto, você vai ter... Aliás, eu não estou lembrado. Minha mente, às vezes, ela esquece as coisas. Mas vamos lá, eu não sei se eu disse prejuízo ou lucro. Vamos pegar de novo. Vamos pegar que você tenha R$1 de lucro. Vamos começar pelo lucro. Vamos dizer que você tenha R$1 de lucro na venda de cada produto. Se você tiver R$1 de lucro na venda de cada produto e você vender 100.000 unidades desse produto, você terá R$100.000 de lucro. Concorda comigo? No entanto, por outro lado, se você, em vez de lucro, se você tiver prejuízo, R$1 de prejuízo na venda de cada unidade daquele produto em específico, se você vender 100.000 unidades desse produto, você terá naturalmente R$100.000 de prejuízo. Concorda comigo? Então, o fato é que se você tiver lucro ou prejuízo, quando você começa a vender mais, quando você começa a escalar, esse lucro ou prejuízo também escala junto com as suas vendas, certo? Então é por isso que eu acredito que você tem que passar pelo processo de organização. E naturalmente a contabilidade está inserida dentro desse processo de organização. Porque veja, vamos continuar nessa linha do lucro ou do prejuízo. Você pode, dependendo do fornecedor que você escolha, dependendo do seu KNAI, dependendo do seu regime de tributação, dependendo dos benefícios fiscais daquele produto em específico que você está trabalhando, dependendo de diversas coisas, de diversos fatores, você pode ter uma despesa maior ou não na sua empresa e em cada produto em específico. E se você tiver uma despesa muito grande, essa despesa, ela significa diretamente, ela impacta diretamente na margem de lucro. Quanto maior a despesa que você tiver, menor a margem de lucro.
Quanto menor a despesa que você tiver, maior a margem de lucro. E o que acontece é que alguns produtos em específico, você pode perfeitamente, por parte da contabilidade, reduzir a carga tributária. Há inúmeras situações onde as empresas pagam impostos a mais, desnecessariamente. Então imagine aí, se você pegar um produto em específico e você identificou que você paga 2 vezes o imposto por esse produto e você, através dos estudos e através da identificação e do auxílio do seu escritório de contabilidade, você consegue cortar essa bitributação, essa tributação em duplicidade. Aí imagine agora que você descobriu que algum produto, um determinado produto, ele tem uma isenção de ICMS. Você decide aproveitar essa isenção. Aí você percebe que no seu regime de tributação não existe isenção, mas em outro existe. Você então calcula os custos e benefícios e você percebe que é muito melhor para a sua empresa, mesmo com as despesas a mais, mas no total, no geral, você vai ter uma despesa menor se você mudar de regime de tributação. Então, você muda de regime de tributação. Então, veja que cada coisa que você faz dessa, que reduz o custo dos seus produtos e reduz a sua despesa, você está aumentando a sua margem de lucro. E isso faz parte nitidamente de organização. Nitidamente. Tudo aquilo que você prefere não pensar, tudo aquilo que você prefere deixar para depois, tudo aquilo que você prefere jogar para as mãos do contador, tudo isso contribui para que a sua empresa seja mais desorganizada. Ou seja, em outras palavras, menos organizada. E quanto menos sua empresa for organizada, quanto menor o nível de organização dela, maiores serão os prejuízos, de N formas diferentes, né? Então vamos lá, alguns dos tópicos que eu coloquei aqui para a questão do nível 1 foram conhecimento em contabilidade fiscal básica por parte do empreendedor ou da empreendedora, conhecimento fiscal, conhecer fiscalmente os produtos que você trabalha, benefícios fiscais, regimes tributários, nos quais esses benefícios são aplicáveis. Atentar-se para exceções fiscais, como antecipações tributárias, e mapeá-las de forma a identificar os momentos de ocorrência na sua empresa. Realizar um mapeamento completo da situação fiscal da sua empresa, entendendo qual o melhor regime tributário e sabendo explicar o motivo. A gente, com o passar do tempo, com o passar desse ano, a gente vai discutindo detalhadamente, produzindo conteúdo e conversando com você e respondendo suas dúvidas em cima de cada um desses tópicos aqui. Seja eu, seja um convidado para o nosso podcast Mais Contabilidade, Mais Sucesso, ou seja de qualquer outra forma, mas a gente vai detalhar, a gente vai trabalhar cada um desses tópicos. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a importância desse mapeamento aqui. E eu gostaria de chamar a atenção para a importância dele, já começando fazendo uma simples pergunta. Você tem um mapeamento fiscal da sua empresa? Olhe bem o que eu acabei de te perguntar. Você tem um mapeamento fiscal da sua empresa? Ah, como assim mapeamento fiscal? Você sabe em que regime de tributação você está? Você tem todos os anos uma simulação mostrando se não seria melhor você ir para outro regime ou continuar no regime de tributação atual, porque cada ano é uma realidade diferente, tanto para o contexto mercadológico brasileiro quanto para a sua empresa. Então, uma decisão que você tomou há 5, 10 anos atrás, ela não vai valer para hoje. Existem novas regras, todos os dias são lançadas N novas regras tributárias. Muitas dessas são criadas novos benefícios fiscais, são extintos outros benefícios fiscais e você tem que estar sempre atualizado. Você tem que ter um mapa de códigos fiscais, quais os códigos que você utiliza e o principal, por que você utiliza esses códigos. Inclusive é o que eu vou continuar falando aqui nos próximos tópicos.
realizar um mapeamento completo das informações fiscais existentes no seu software, tendo a certeza de que todas estão absolutamente corretas e sabendo explicar o motivo. E ao abrir qualquer arquivo de documento fiscal de emissão frequente, como uma NFE, um CFE ou uma NFCE, conseguir saber analisar se as informações nele contidas estão corretas. Veja, o simples fato de você abrir um XML de uma nota fiscal eletrônica ou de um cupom fiscal eletrônico e você não conseguir traduzir aquelas informações, já são um risco em potencial. E eu posso te provar isso com uma simples pergunta. Você sabe qual é a diferença entre um CST e um CSOSN? Se você não souber qual é a diferença, como é que você pode me garantir que as informações que estão no XML que você cria e envia para o fisco todos os dias, como é que você pode me garantir que essas informações estão corretas? Como é que você pode garantir que uma informação está correta se você não conhece essa informação, se você não sabe o significado dessa informação? Não tem como. Não tem como e não tem como. Então é por isso que é absolutamente importante você conhecer. Absolutamente importante, né? Então vamos lá. O segundo nível é o nível 2, porta de entrada. Esse nível aqui é bem interessante. Esse nível, antes de falar desse nível, eu quero te dizer também o porquê que é importante para você como empreendedor, dentro do contexto de pagar menos impostos, você participar desse desafio. Esse desafio ele tem um objetivo não somente de ajudar você a se organizar, mas ele tem o objetivo também de fazer com que você avance alguns passos a mais para que no próximo ano você possa estar vendendo mais, você possa estar mais adaptado a esse ambiente, você possa estar mais competitivo. E muito bom se você conseguir reduzir o pagamento de impostos, já se preparando para a nova era digital, concorda? Então, novamente, se você ainda não entrou no nosso grupo, entre agora no nosso grupo do Telegram. O link para você poder entrar eu vou colocar aqui embaixo. Lá nós colocamos sacadas diárias, eu coloco um áudio diário todos os dias. Claro que diário é todos os dias, né? Mas eu coloco diariamente um áudio lá com muitas sacadas bem interessantes. Lá, se você quiser tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia, bater um papo, fique à vontade, o grupo é nosso. Beleza? Então vamos lá. Nível 2, porta de entrada. Então, é importante que você entenda que a primeira coisa que você precisa saber ou fazer, ou fazer, é providenciar competências digitais para entender como interagir com os clientes através do mundo digital. Eu vou parar de ler aqui, porque aqui eu já vou te dar um exemplo muito interessante. Muitas empresas, elas entram em contato comigo também para serem aconselhadas a respeito de estratégias, de abordagens digitais. E uma vez, uma empresária ligou para mim dizendo: olha, Everton, eu preciso que você me ajude a elaborar estratégias aqui para que a gente possa melhorar a minha situação em relação ao meu concorrente. Eu tenho concorrentes em outra cidade e esses concorrentes de outra cidade, eles estão reduzindo muito as minhas vendas. Isso porque... aí eu perguntei, por que você acha que eles estão reduzindo as vendas? Porque todo dia aqui na minha porta é carro de som. Todo dia é carro de som. Todo dia é carro de som. Pelo que eu estou lembrado, foi exatamente isso que ela falou. Aliás, foi somente isso que ela falou. Eu não estou lembrado de ela ter encontrado outro argumento. Mas alguns dias depois eu encontrei o perfil do Instagram desses concorrentes dela e eles estavam fazendo maravilhas. Estavam inclusive ensinando várias receitas muito interessantes. E é um Instagram muito movimentado. Então de imediato eu peguei o link, mandei para ela e disse: olha só, na nossa conversa você me disse que no seu entendimento
o fato que estava causando vamos dizer, um maior direcionamento dos seus clientes para os seus concorrentes era unicamente o carro de som, anunciando preços muito mais baixos. Mas eu dei uma passadinha lá no Instagram deles, e é um Instagram bem interessante, bem movimentado, eles dão várias dicas muito legais. Então veja, somente nesse vídeo aqui tem X visualizações. Então se a gente parar para pensar um pouco, o problema não é só o carro de som. O carro de som é o problema que você está enxergando, mas quantos outros problemas existem e que você talvez não esteja enxergando nesse momento, principalmente voltados para o mundo digital. Veja, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo passo. Laí Ribeiro diz muitas vezes que sucesso no passado não garante sucesso no futuro. E Charles Darwin, como eu comecei falando nesse vídeo aqui, ele diz que aqueles seres que não se adequam, não se adaptam às novas mudanças do ambiente ou às mudanças que trazem novas realidades, essas pessoas elas serão extintas. Então é importante a gente não somente começar, mas se jogar com tudo no mundo digital, porque é lá que as pessoas estão, é lá que os consumidores estão, é lá que eles estão diariamente tendo novas experiências. E por que eu preciso criar novas competências para interagir e entender como os clientes estão trabalhando, vamos dizer funcionando. Eu sei que não são máquinas, mas vamos dizer, como os clientes estão funcionando nessa nova realidade. Eu preciso entender. Porque somente se eu entender como eles interagem, como eles vivem, como eles agem, pronto, agir é melhor do que funcionar nesse caso. Como eles agem nesse ambiente digital, somente se eu entender como eles agem, é que eu vou entender o que é que eu tenho que fazer para suprir a necessidade do meu cliente, para me colocar à disposição da forma que ele quiser entrar em contato comigo, não simplesmente jogar em uma forma qualquer, que muitas vezes é antiga e que o cliente muitas vezes não me encontra, não consegue conversar comigo, não consegue visualizar o que eu tenho para oferecer de solução para os problemas dele, e ele acaba encontrando outras pessoas, outras empresas na internet e acaba optando por essas outras empresas, por essas outras soluções. Né? Então, olha só, entender quais as funções de site, blog, redes sociais, o objetivo de cada um individualmente, entender o objetivo e como se trabalhar com WhatsApp, com Telegram, com e-commerce, com Marketplace, etc. São muitas as possibilidades, são muitas as opções que você como empreendedor, que você como empreendedora tem que conhecer. Você tem que conhecer, porque essas são as novas regras do jogo. E você tem que aprender a jogar com essas novas regras. Você precisa entender como cada recurso digital pode contribuir para a sua estratégia de crescimento e para a estratégia de crescimento da sua empresa. E selecionar aqueles que façam mais sentido para o momento estratégico atual. Veja, ontem mesmo eu estava conversando com um amigo que ele me disse o seguinte: olha, Everton, eu conheço muitas empresas que já têm 30 anos de mercado dentro do meu nicho, dentro do meu setor, e elas cresceram muito inicialmente e depois de um período elas pararam de crescer. E até hoje elas estão sem crescer. Aí eu disse, olha, é muito provável que o que tenha acontecido seja o seguinte: empresas em momentos diferentes, elas precisam de estratégias diferentes. Cada momento demanda uma estratégia diferente. Então, quando uma empresa ela está no seu início, ela demanda de algumas estratégias. Quando ela já está há alguns anos no mercado, já cresceu, já ganhou mais clientes, ela precisa de outras estratégias. Quando ela está começando a ganhar outros mercados em outros estados ou talvez até em outros países, ela precisa de outra estratégia. A Endeavor, por exemplo, instituição de fomento ao empreendedorismo que está presente em vários países, da última vez que eu olhei, se não me engano, eram 28 países, ela tem um programa bem interessante chamado Scale Up, que é um programa justamente voltado
para empresas que estão crescendo em escala e compartilha estratégia para empresas que estão nesse momento. Então veja, é por isso que eu digo aqui, selecionar aqueles que façam mais sentido para o momento estratégico atual. Cada empresa, ela tem uma realidade diferente e uma mesma empresa pode ter realidades diferentes com o passar do tempo. Então é importante entender qual o seu momento atual para entender qual a estratégia que combina mais com ela nesse momento atual. E você precisa finalmente providenciar a criação dos canais digitais selecionados no item anterior e iniciar a sua experimentação. Olha que massa, hoje de manhã eu estava assistindo uma palestra do Silvio Meira, que eu falo muito sobre ele também. Ele é um cientista da computação e ele é referência em tecnologia da informação, em empreendedorismo e inovação, foi o criador do Polo Digital e do César em Recife. E ele diz o seguinte, como que você deve começar a sua estratégia no mundo digital? Você deve começar de qualquer jeito, já. Porque o mundo digital é uma gambiarra permanente. Por que é uma gambiarra? Porque a gente sempre vai testando, medindo os resultados, retestando, medindo os resultados, seleciona aquilo que deu certo e continua ou amplia. E aquilo que não deu certo você deixa de lado e começa a criar outras estratégias. Então é importante você começar de todo jeito. Nas palavras dele, ele disse o seguinte, veja, eu preciso de alguma performance. Eu não estou no mundo digital ainda. Então, como é que você acha que é importante eu começar com a melhor das estratégias, com o top de estratégia ou com alguma estratégia? Alguma estratégia é melhor que nenhuma estratégia. E é muito difícil você começar com o top das estratégias, com a melhor de todas, se você nunca fez, se você não conhece. Então você tem que começar com alguma estratégia. Obviamente, você precisa se ater às regras fundamentais daquele ambiente. Por exemplo, nós estamos em vigor agora, está em vigor agora a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. De forma que você não pode pegar dados dos seus clientes e deixar assim uma bandeja aberta para qualquer pessoa que vier pegar, né? Então vamos lá. O nível 2, eu já ia começar a ler de novo. Vamos lá, o nível 3 agora é cultivando clientes. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito interessante e muito diferente do que a grande maioria dos empreendedores e das empreendedoras no mundo físico está acostumada a fazer. Como é que as pessoas no mundo físico estão acostumadas a fazer? Chega um cliente e ela tenta, durante o atendimento, fazer alguma venda para aquele cliente. Se ela conseguir, beleza. Se não conseguir, ela não pega o contato desse cliente, ela não começa a trabalhar com esse cliente. E isso que não se faz no mundo físico é o que mais gera vendas no mundo digital. Porque a primeira coisa que você pode pegar no mundo digital é o contato da pessoa. Existem N formas para você pegar o contato da pessoa. E a importância de você pegar o contato daquela pessoa é que você vai possibilitar que essa pessoa entre para um funil de vendas, para uma jornada do consumidor. E durante esse funil de vendas, durante essa jornada do consumidor, essa pessoa vai evoluindo. Ela vai sair de um estágio em que ela tem um problema, mas que ela não sabe, aliás, ela não sabe nem que tem esse problema, ela tem, mas ela não sabe que tem esse problema, e ela vai passar para uma fase onde ela tem esse problema, sabe que tem, sabe qual é a melhor solução, sabe que essa solução ela vai comprar de uma empresa X, vai adquirir de uma empresa X, e o preço é esse e ela pode pagar de tal forma. Isso foi apenas um exemplo que eu acabei de citar. Mas vamos ler aqui os itens, porque pode ser que eu já tenha falado muita coisa aqui nessa introdução. Então, olha só, entender que na era analógica era possível apenas esperar pelos clientes, olha só, foi o que eu acabei de dizer. Porém, na era digital, é necessário não somente buscá-los,
mas através de recursos digitais, como mantê-los em constante experimentação com a empresa. Elaborar estratégias que possibilitem que os clientes comprem repetidas vezes na empresa. Elaborar estratégias que aumentem a experiência do consumidor através de canais físicos e digitais, de forma a fazer com que os clientes se tornem fãs da sua marca. Veja só a completa diferença entre a forma de se relacionar, pelo menos em muitos casos, com os clientes em um ambiente físico, para a forma de se relacionar com o cliente em ambiente digital. Em um ambiente físico, o cara chega, se tem um produto que ele quer, ele compra, se está no preço, se não tem, ele sai, se está no preço que ele quer, ele compra, se não está, ele sai. Se ele gostou do atendimento, ele compra, se não gostou, ele sai. E não é feito um relacionamento com aquela pessoa, é uma coisa absolutamente casual. E aqui você constrói um relacionamento, o que é absolutamente importante tanto para você, empresa que consegue aumentar o seu faturamento, quanto para as pessoas que conseguem ter os seus problemas resolvidos. Beleza? Então é isso aí. Desafio aceito? Então chega junto que o trabalho por aqui já vai começar. É isso aí, aguardo você, entre lá no nosso grupo no Telegram, cadastre-se, siga-nos nas redes sociais e a gente se vê. Valeu, tchau, tchau!